Agora a gente volta a falar sobre as novas medidas de restrição de circulação em São Paulo, medidas que valem para todo o estado entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Sobre isso a gente vai conversar com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde, secretária. A gente gostaria de saber sobre a fiscalização dessas restrições. Como é que vai ser feita? Muito obrigada, Carla, obrigada por estarem aqui conosco, todos que estão acompanhando. Nesse momento difícil, nós mostramos que em 3 dias tivemos um aumento muito preocupante das internações, alcançando esses 3 dias versus os mesmos 3 dias na semana passada, um aumento de 17%, e hoje alcançamos o pico do número de pessoas internadas em UTI Covid. Com isso, nós estamos reforçando os protocolos e aplicando esse toque de restrição anunciado hoje pelo governador João Dória, onde há um pedido claro e aqui uma recomendação que já existia antes para as pessoas reduzirem a circulação após as 22 horas. O toque de restrição traz adicionalmente uma proibição de grupos, de aglomerações entre 23 e 5 da manhã. E agora, com o reforço da fiscalização e também com o reforço da penalidade. A multa que era aplicada para máscara ela é expandida agora para descumprimento do Plano São Paulo e, além disso, esse reforço da fiscalização traz uma ação conjunta da Vigilância Sanitária, das polícias e do PROCON e, obviamente, com a colaboração da população através do Disque Denúncia. Quer dizer, as pessoas poderão, então, também denunciar caso estejam presenciando ou percebam na vizinhança algum tipo de aglomeração, de movimentação que não é permitida, é isso? Isso é muito importante, Carla, porque nós estamos revivendo um filme muito ruim que nós vivemos no fim do ano. O descumprimento de poucos dos nossos protocolos do Plano São Paulo no Natal fez com que nós tivéssemos um aumento de internações muito grande no final do ano. Agora nós tivemos a mesma coisa após o Carnaval, mesmo não tendo sido feriado. Então a participação da população nas denúncias e no cumprimento dos protocolos é fundamental nesse novo momento de apreensão da pandemia. Roberta. Secretária, boa tarde. Roberta falando agora. Queria entender melhor como é que vai funcionar essa multa e essa abordagem para as pessoas que estiverem nas ruas depois das 11 horas da noite. Quer dizer, a gente sabe que as festas clandestinas já estavam proibidas, mas há dificuldade de conseguir fazer essa fiscalização. Essas multas vão ser só, por exemplo, para os locais ou as pessoas físicas vão ser multadas também? E as pessoas podem ser abordadas que estiverem caminhando pelas ruas e em carros, em veículos? As pessoas físicas também poderão ser autuadas, pessoas físicas participando de eventos, de aglomerações. Lembrando um ponto importante, em carros ou em transporte público, quem estiver circulando porque está trabalhando ou se transportando de um local para o outro, não será autuado. O direito de ir e vir é um direito constitucional da população. O que nós temos que fazer agora é evitar a formação de grupos para que não aceleremos mais ainda a taxa de transmissão do coronavírus, e em especial porque nós estamos mantendo as atividades econômicas funcionando durante o dia, porque vimos também que as pessoas que circulam durante o dia estão circulando para trabalhar ou para procurar emprego e respeitando os protocolos. Então essa é uma diferença grande nesse novo momento de ter esse apelo para a redução da circulação nos momentos de maior risco e de maior descumprimento dos protocolos. Pessoas que fazem, por exemplo, exercícios físicos, a gente tem aqui em São Paulo, né, na capital, muitos grupos de ciclistas que saem durante a madrugada, que não estejam promovendo aglomeração, elas poderão fazer, e as pessoas, por exemplo, que fizerem algum tipo de corrida, caminhada e passarem um pouco do horário, podem ser multadas voltando para casa? Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Exercício físico, esportes, principalmente atividades individuais que respeitem todos os protocolos, são incentivadas neste momento de pandemia e não é essa a intenção. A intenção é realmente controlar os momentos de risco, onde esse descumprimento de protocolos acaba fazendo com que a taxa de transmissão da Covid-19 cresça mais rapidamente. Secretária, então não muda absolutamente nada no horário de funcionamento do transporte público, porque ele ultrapassa esse limite das 11 da noite até as 5 da manhã.
Não muda nada no transporte público, não muda nada nas regras de funcionamento dos serviços essenciais após esse horário do toque de recolher. Durante o dia, serviços não essenciais continuam com o mesmo regramento com respeito à regionalização do Plano São Paulo. O que muda é exatamente esse olhar mais atento com esse toque de restrição para que todos façam a sua parte e a gente evite, com um remédio adequado, aonde há o maior risco, o crescimento da pandemia. Negócios, por exemplo, que funcionam 24 horas, terão que fechar, mesmo sendo, por exemplo, supermercados ou farmácias? Não, supermercados e farmácias continuam funcionando no regime de serviços essenciais. E os trabalhadores que circulam para essas atividades devem permanecer executando suas atividades normalmente. Muito obrigada, secretária, pelos seus esclarecimentos aqui no Visão CNN. A gente lembra, então, que vale a partir de sexta-feira até o dia 14 de março essa nova restrição de circulação em São Paulo. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada, uma boa tarde a todos vocês.